Muito boa noite. Meu nick no YouTube é Jeff Simplesmente. Venho através desse vídeo, esse breve vídeo, dar o meu parecer, meu breve parecer sobre esse debate, essa divergência entre calvinismo e arminianismo. E dentro desse conceito, segundo aquilo que eu penso, aquilo que eu raciocino, aquilo que eu tenho como lógico, como racional, bate com arminianismo, né? E os pontos que eu gostaria de esclarecer aqui, que eu, no caso, seria contra o calvinismo, dizem respeito à predestinação, à eleição incondicional. Esses dois conceitos estão intrincados, e a soberania total de Deus. Esses conceitos, eles levando-os, considerando-os como verdadeiros e desconsiderando outros atributos divinos, esses conceitos sozinhos, eles levam a implicações, que no caso seria Deus não apenas predestinar pessoas a serem salvas. Não existem apenas os eleitos. Existem os predestinados a sofrerem o dano da segunda morte, né? E também nós teríamos a implicação de que o homem, no fim das contas, não é pecador. Isso porque o calvinismo, ele é da posição, defende que a soberania de Deus é total. Então ele tem total controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Não apenas a eleição, né? Então, sendo assim, ele é quem determina quem vai ser salvo e quem vai sofrer o dano da segunda morte. Isso porque também o calvinismo defende que Deus, o seu modus operandi no eleito, ele é infalível. Na verdade, é assim, Deus, ele pode salvar todos os homens, mas na sua soberania ele quis salvar apenas alguns. Esses alguns, ele opera de forma irresistível. Então, ele é infalível. Ele é perfeito, né? Isso pode soar estranho. Deus é imperfeito? Deus é infalível? Não. Mas, por outro lado, o que implica que ele pode agir do mesmo modo com todos os seres humanos. E isso fica até meio incoerente com a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz traz uma mensagem de que é Cristo quem pode salvar o homem. E não simplesmente o fato do modus operandi de Deus, que seria agir de forma irresistível nos eleitos. Isso porque eles já foram eleitos por ele, certo? Então, dá essa implicação, acaba levando a essa implicação de que a cruz não faz muito sentido e o homem ser pecador não faz sentido, porque é ele quem predeterminou o pecado. Ele quem predeterminou não apenas no homem, nos homens em si, mas em Adão e Eva. Ele criou Adão e Eva, já os criou para pecar. Foi determinação dele.
pois ele é soberano. E se você raciocinar, isso quer dizer que também no final das contas, Adão e Eva não tiveram culpa alguma por seus atos. Deus criou robozinhos sujeitos à sua total soberania. Essa é a implicação calvinista, quer queira ou não, né? Eles podem tentar explicar, podem tentar trazer uma lógica, mas não tem outra lógica senão essa. No fundo, as pessoas são sorteadas por Deus. Uns pouquinhos eleitos à salvação e muitos ao dano da segunda morte. Mas se nós pararmos para pensar e não nos apegarmos a esse reducionismo, que seria predestinação, eleição incondicional e soberania, nós vamos verificar que Deus possui outros atributos, que é o amor, que é a misericórdia, que é a compaixão, que é a justiça, a equidade, a bondade. Então, acaba ficando incoerente Deus, podendo salvar a todos, não querer salvar. Não há uma justificativa segundo o calvinismo. Não há. Ele simplesmente, por sua livre e espontânea vontade, escolheu só alguns, deu na sua teia. Mas isso não bate com a sua justiça, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Não bate com textos, por exemplo, que dizem que ele não sente prazer nem na morte do perverso. O perverso aqui que morre não é o eleito. O eleito, como poderíamos verificar em outra passagem, são os justos. Pois ele diz: quão preciosa é aos olhos de Deus a morte do justo. Então, vemos aí que são os eleitos, mas ele não tem prazer nem na morte do perverso. Nós vemos aí outras afirmações bíblicas, outros pressupostos, onde é afirmado que todos os homens pecaram. Então, fica incoerente dizer que todos os homens pecaram. Nós temos afirmações de que Deus, o desejo dele é de que todos se salvem. Mas nós vemos aí que, na verdade, ele não quer que todos se salvem. Ele já tem os seus eleitos. Então, não faz sentido ele dizer que ele quer que todos sejam salvos, que todos os homens sejam salvos. E para piorar a situação, né, mostra que é um Deus mentiroso, um Deus sádico. Porque se você parar para pensar, nós estamos falando de tormento eterno, né? Então, se você for pensar em qualquer tormento, em qualquer tortura que você possa imaginar, nada se compara ao tormento eterno. É indescritível e é horroroso. E Deus, podendo evitar esse sofrimento, ele preferiu não evitar. Então você vai achar que esse Deus é amoroso, que ele é bom, que ele é misericordioso, compassivo, que ele não tem prazer nem na morte do perverso? Se ele pode, mas não quer, você acha coerente ele dizer que não sente prazer nem na morte do perverso? Não faz sentido ele dizer isso.
Então é uma mentira dele. Ele é um maquiavélico, não é bom como diz ser, mas é um sádico, é mentiroso e manipulador. Imputa de forma arbitrária erros nos seres que ele criou. É como se você criasse um robô para matar alguém, e ao invés de você ser o culpado da morte de alguém, a culpa é do robô. Então esse Deus é totalmente estúpido, incoerente. Esse é o Deus que eu vejo no calvinismo. Não é o Deus definido na Bíblia, na sua totalidade. O contexto todo bíblico, você vai ver um Deus com atributos e ele é irredutível. Você não reduz Deus a apenas alguns atributos. Todos os atributos têm que se harmonizar. Então é esse Deus que eu acredito. Que pelo seu poder, pela sua glória, pela sua inteligência infinita, sua sabedoria magnífica, colocou no homem o livre-arbítrio. Esse é o Deus que eu creio. E o homem, apesar do seu livre-arbítrio, está sujeito à soberania de Deus. Ele ainda deve-lhe explicações, ainda tem que arcar com as consequências, porque existe um Deus soberano. Se não houvesse um Deus soberano, o homem não precisaria se preocupar com as consequências dos seus atos. Então é isso que eu acredito e é isso que eu divirjo do calvinismo. Gostaria de deixar aqui claro nesse breve vídeo e pretendo brevemente postar outros, esclarecendo de forma resumida o que eu penso, o que eu acho. Lembrando que o debate realmente ele é profundo, ele exige explicações mais detalhadas, mais pormenizadas, mas a priori é isso. A minha posição é o que eu penso, é o que eu acredito e sei que entendo que Deus ele é um Deus soberano, um Deus inteligente, um Deus sábio, muito sábio e tem os seus atributos preservados. Ele não vai negar os seus atributos. É isso que eu penso, é isso que eu acredito. E espero que tenham entendido. Uma boa noite. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.